A paz do Senhor Jesus, crianças, espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar sobre a penúltima lição da nossa revista, que é a lição de número 12. Mas antes, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez em mais uma aula desse trimestre que está quase no fim. Senhor, que o Senhor esteja com a gente, que nós venhamos entender essa história de hoje e guardar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós vamos conhecer melhor sobre um profeta de milagres e o nome dele é Elias. Depois da morte do rei Salomão, que era filho do rei Davi, as 12 tribos se dividiram. A tribo de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, chamado de Judá, com a capital em Jerusalém. As outras 10 tribos formaram o reino do norte, chamado de Israel, com a capital em Samaria. Acabe foi rei de Israel e governou em Samaria. Ele pecou contra o Senhor mais do que os outros reis, porque ele se casou com uma mulher que se chamava Jezabel. Ela era idólatra e levou o povo de Israel também a adorar falsos deuses, inclusive Baal. Mas esse pecado da idolatria não ficou por isso mesmo. Nós temos aqui então agora o rei Acabe, Jezabel e Elias, que é da nossa história de hoje. Então, Deus enviou Elias, o profeta, para dizer a Acabe que nos próximos anos não teria chuva, e isso causou muita fome em Samaria, porque o povo de lá dependia muito dessa chuva, porque eles viviam da agricultura, eles precisavam plantar, e como que as plantas crescem se não tem água? Eles também criavam ovelhas, que também precisavam de água, né, beber água para não morrer de sede. Mas Deus castigou esse povo. Jezabel, então, com raiva, mandou matar os profetas do Senhor. Porém, Obadias, o mordomo de Acabe, escondeu e alimentou secretamente 100 profetas de Deus com pão e água. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou Elias falar com o rei e Obadias planejou esse encontro deles. Assim que eles então se viram de novo, Acabe acusou Elias pelos problemas que Israel estava passando. Mas o profeta confrontou esse rei e disse assim: você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo Israel que vá me encontrar no Monte Carmelo. E junto com o povo, mande também os profetas de Baal. Então, quando todos estavam reunidos no monte, como nos mostra aqui nessa imagem, Elias disse assim para o povo: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal, decidam. Mas Elias era o único profeta do Senhor ali. Já os profetas de Baal eram 450 homens. E Elias fez então um desafio para eles, dizendo: façam assim, nos deem 2 bezerros. Então, vocês escolhem um deles e dividem eles em pedaços e o coloquem sobre a lenha, porém, não coloquem fogo. E com o outro bezerro, eu também vou preparar e porei ele sobre a lenha e não colocarei fogo. Então, vocês invocam o nome do Deus de vocês e eu invoco o nome do meu Senhor. E o Deus que responder, fazendo com que tenha fogo, esse será Deus. E todo o povo então disse: beleza, gostamos disso. Então, assim foi feito. O povo invocou seu Deus, clamou por ele, pediu por ele, chamou ele. Até se cortaram com facas para chamar a atenção desse Deus deles. Mas nada aconteceu, porque Baal não era Deus. Depois que nada aconteceu, não veio fogo, não veio nada, Elias então pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, reconstruiu o altar para a adoração do Senhor, cavou uma valeta, colocou lenha, pôs o sacrifício, que eram os pedaços desse bezerro, sobre essa lenha, e pediu que derramassem água sobre o altar por 3 vezes seguidas e clamou ao Senhor. Mas prestem atenção, Elias mandou jogar água ali, e como que pega fogo no molhado? Mas Elias clamou dizendo: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que fiz tudo de acordo com a sua ordem. Então, o Senhor mandou fogo, queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e secou a água que estava naquela valeta.
Os israelitas, vendo aquilo, se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram quando eles viram esse fogo todo. E então falaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias então ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum com vida. Vocês lembram que naquele lugar já não chovia há mais de 3 anos? Pois é, mas naquele mesmo dia o profeta orou e Deus disse que ia mandar chuva. Peraí, mas se Deus disse que ia mandar chuva, deixa eu pegar aqui o meu guarda-chuva, porque se Deus falou, vai acontecer. Vocês acham que choveu? Sim, eu vou até abrir aqui, porque realmente choveu, porque Deus mandou fortes chuvas, foi muita água para toda a terra, para os animais, para as pessoas e para todos de lá. Deus responde às nossas orações quando nós obedecemos a sua palavra e prestamos adoração somente a Ele. Vocês sabiam que tem muitos ídolos querendo dividir o nosso coração? Mas quem são esses ídolos todos? A TV, o celular, os amigos, o computador, os jogos, as brincadeiras e tantas outras coisas. Mas nós precisamos entender que podemos usar e fazer essas coisas. Nós podemos brincar, jogar, assistir TV, mas não podemos deixar que essas coisas estejam em primeiro lugar nas nossas vidas, porque o primeiro lugar deve ser o lugar de Deus. Então, nós precisamos reservar para Deus um tempo de qualidade para orar, ler a Bíblia, cantar, tocar um instrumento, né? Tudo isso em adoração a Deus. Os israelitas adoravam a Deus e a Baal, mas tiveram que escolher a quem servir. E quem você escolhe hoje? Deus ou o seu celular? Deus ou os seus amigos? Deus ou as brincadeiras? Nós precisamos seguir o exemplo de Elias, que tinha total devoção ao único Deus. Só o Senhor deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, porque Ele é o único Deus, conforme diz em Isaías, no capítulo 44 e no versículo 6. Crianças, nós devemos lembrar sempre que Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, e que nós devemos estar sempre em contato com Ele, e que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, conforme diz em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, na parte B. Vocês viram que Deus mandou chuva, aonde não chovia há mais de 3 anos? E se você orar para Deus pedindo por algo, será que Ele pode responder? Claro que sim, ore com fé, acredite, se Deus prometeu que vai te dar algo, que vai fazer algo na sua vida, no meio da sua família, na sua igreja, se prepare para isso. Deus não falou que ia ter chuva e eu fiz o quê? Peguei logo meu guarda-chuva, porque eu sei que se Deus fala, vai acontecer. E nós devemos também acreditar somente nele, no único Deus. Então, vamos ser obedientes e ter Deus como o primeiro nas nossas vidas sempre, sempre. Amém? Para finalizar essa penúltima aula, vamos orar. Senhor Deus, aprendemos aqui hoje essa história de Elias, um profeta do Senhor, que o Senhor deu ordem para ele e ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, ele realizou aquilo. E o Senhor mandou fogo, o Senhor provou que o Senhor é o único Deus. Senhor, esteja nas nossas vidas, nas nossas casas, que nós venhamos ter o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós venhamos reservar um tempo para falar com o Senhor, para dedicar em adoração a Ti. Fica conosco nessa semana, neste dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Até a aula que vem e fiquem com Deus.